Bom, pessoal, ativos em garantia. A gente viu nos nossos exemplos anteriores, né, de flutuação de chamada de margem, das nossas operações vendidas, que a Bolsa ela exige ativos em garantia para que você faça a sua operação. Nos exemplos anteriores, a gente sempre colocou como garantia o nosso saldo em margem, o nosso dinheiro lá em caixa. Mas vocês concordam que não é razoável que o seu dinheiro fique parado em caixa sem estar aplicado em outra operação para garantir uma operação vendida, uma operação short que você vai fazer. Realmente, isso não é razoável. E a Bolsa, ela permite que você coloque outros ativos que você tem em outros investimentos como garantia para as suas operações vendidas. Isso é muito bacana, porque assim, isso permite que, se você tem lá a sua carteira de investimentos, se você tem lá os seus ativos que você está investindo, Petrobras, Vale, Bradesco, se você tem a sua carteira lá de renda fixa, títulos do Tesouro, seus CDBs, você pode manter esses investimentos, utilizá-los como garantia para as suas operações vendidas. Pessoal, isso é fantástico. A gente não precisa ter dinheiro parado em conta. O dinheiro pode ficar rendendo nas duas pontas. Ele rende na nossa carteira, que a gente tem lá a carteira, por exemplo, de longo prazo, e você utiliza essa carteira como garantia para montar as suas operações simplesmente chamando margem. Pessoal, isso abre novas fronteiras. Com isso, a gente consegue remunerar ainda mais a nossa carteira de investimento. Em que situação a gente tem que invocar esses ativos como garantia? Quando eu montar qualquer operação que chame margem. Na maioria dos casos, aluguel de ações, né, operações na ponta vendida e lançamento de opções. A gente consegue fazer montar diversas operações estruturadas com opções que vão chamar margem, utilizando aí a nossa carteira de investimentos como garantia. Bom, pessoal, quais são os nossos ativos válidos como garantia, né? Eu já falei um pouco aqui sobre isso. Primeira opção é o dinheiro. Para fins didáticos, nos exemplos anteriores, nós apenas trabalhamos utilizando o dinheiro, o nosso saldo em caixa, como margem de garantia. Mas a gente pode, por exemplo, considerar ações. A gente pode considerar títulos públicos. Você tem lá seu Tesouro Direto. Pode considerar CDBs. Há uma série de CDBs aí disponíveis com boa rentabilidade. Eles podem ser também utilizados como ativos em garantia, como garantia. E você também pode não colocar ativo nenhum, que é a chamada carta-fiança. A corretora emite uma carta-fiança garantindo a sua chamada de margem. Como eu já falei isso anteriormente, esqueçam isso, né? Eu botei aqui porque é possível. Se você ficar com saldo negativo, dependendo se você autoriza a corretora ou não, ela já vai entrar automaticamente com uma carta-fiança e vai te cobrar 1% ao dia. Mas é um instrumento em que você pode garantir a sua operação vendida, embora eu não recomende. Perfeito? Agora, pessoal, vamos pensar numa coisa aqui, né? Existe alguma, do ponto de vista de risco para o sistema financeiro, existe alguma diferença de eu colocar dinheiro, meu saldo lá em conta, como garantia para uma operação, ou colocar uma ação? Bom, existe, né? Se a gente olhar aqui, ó, o dinheiro ele vai permanecer lá, lentamente perdendo para a inflação, mas ele nunca vai variar em termos nominais. Se você tem 100 mil reais em conta, ele vai permanecer 100 mil reais. A ação não. A ação ela flutua, ela valoriza e desvaloriza. Títulos públicos, CDBs, também há riscos intrínsecos nesses papéis. Ora, se isso acontece, a Bolsa não pode dar a mesma tratativa do ponto de vista de risco. Para isso, nós vamos introduzir um novo conceito aqui, que é o conceito de deságio dos ativos em garantia. Como é que funciona, pessoal? A Bolsa necessariamente vai aplicar um deságio sobre o valor de face do seu ativo. Por quê? Porque o ativo flutua. É uma maneira de você mitigar o risco. Vamos aqui para os nossos exemplos. Suponha que você é um investidor, você tem essa carteira de ativos aqui, ó.
você tem um dinheiro, um saldo em conta de R$20.000, você possui 1.000 ações de Itaú e TUB4, que nesse momento ela está a R$32, que equivale a R$32.000 em patrimônio. Você tem R$15.000 investidos em títulos do Tesouro Direto e R$10.000 em CDBs. De tal forma que o valor do seu patrimônio é de R$77.000. E você resolve colocar essa carteira, colocar esses ativos como garantia para fazer a sua operação short, a sua operação vendida, que por ser uma operação vendida, vai invocar margem, vai ter chamada de margem. Pessoal, vamos falar um pouco sobre risco aqui. Qual o deságio que a Bolsa vai aplicar no dinheiro? Zero, porque não há risco nesse dinheiro. Se eu tenho R$20.000 em conta, esses R$20.000 permanecerão. Agora, se eu digo para a Bolsa, não, vou colocar aqui Itaú como garantia. Bolsa, eu tenho R$32.000 em equivalente em dinheiro de ações do Itaú, tá bom? A Bolsa vai dizer, não tá bom, porque esse ativo aqui, ele traz consigo um risco embutido. Ele vale R$32.000 agora. No pregão seguinte, a ação pode despencar 5% e não vale mais 32.000. Então, como medida de controle de risco, como medida de segurança, eu vou aplicar um deságio de 25% nesse papel, porque esse é um papel, é uma ação, ela é volátil. Então, como medida de garantia, eu aplico esse deságio e vou entender que quando você diz que tem R$32.000 em ativos do Itaú, isso para mim equivale a R$24.000 em dinheiro. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma mudança de base, eu fiz uma normalização. Eu embuti aqui um deságio que vai absorver, que vai contemplar a volatilidade desse papel. O mesmo se aplica a títulos do Tesouro. Aqui, se você tem um título do Tesouro, que é Selic, garantido pelo governo federal, etc., ele tem uma volatilidade menor, então o deságio é menor, é só um deságio de 10%. CDBs, ele já tem um risco um pouquinho maior, o deságio já passa a ser um pouco maior. Então, baseado no risco, na volatilidade do ativo que você está colocando em carteira, a Bolsa vai aplicar individualmente, de acordo com a característica desse ativo, um deságio específico. De tal forma que quando a gente faz isso, o valor total patrimonial, ele na verdade passa a ser de R$66.000, que é o valor efetivamente considerado como garantia. A Bolsa vai fazer esse cálculo automaticamente, todo dia ela vai avaliar risco, volatilidade e aplicar o fator de deságio para normalizar o valor da sua carteira como se fosse um valor financeiro. Bom, tivemos aqui uma evolução, né? Antes, nos exemplos anteriores, a gente só utilizava saldo financeiro como garantia, agora não. Agora a gente tem aí toda a nossa carteira. Bom, pessoal, como é que a gente calcula agora a alavancagem máxima que a gente viu lá nos exemplos anteriores, considerando a nossa carteira? Vamos ver. Vocês lembram lá da nossa fórmula para a alavancagem máxima? A alavancagem máxima é determinada pelo VGAR, que é o valor efetivamente considerado dado como garantia. Agora a gente entende o porquê do efetivamente, dado como garantia antes da montagem da operação. E a nossa margem de garantia exigida, que vai variar de acordo com o ativo. Temos agora o conceito de margem de garantia e temos o conceito de deságio do ativo que está colocado como garantia. Se a gente pegar esse nosso último exemplo, como é que fica aqui? O valor efetivamente considerado, o VGAR, o valor em garantia, ele é esse valor aqui. Eu vou aplicar o critério de deságio para cada tipo de ativo, calcular um montante e o sistema vai considerar para fins de alavancagem máxima, em outras palavras, para fins de mitigação de risco, esse valor aqui após a sua normalização, após a sua transformação de base. Anteriormente, o que a gente estava fazendo? Só considerando aqui esse valor em dinheiro aqui, que não tem deságio. Agora não, agora eu estou invocando diversos outros ativos, outros investimentos para fazer as minhas operações vendidas. Bem legal, né, pessoal? Eu começo a ganhar aqui nas duas pontas. Pessoal, qualquer dúvida, postem perguntas que a gente rapidamente vai respondê-las, ok?